um ornamento brilhante, uma joia desaparecida e um segredo que ninguém se atreve a revelar. Bem-vindo ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale, diga-me de onde você está assistindo. Seus comentários dão vida a cada mistério. A noite começara em esplendor. Lustres de cristal projetavam constelações de luz ondulantes sobre os pisos de mármore polido do Belgrave Hall, onde a nata da sociedade londrina se reunia para o baile de gala beneficente anual de Lady Rosamund Belgrave. A orquestra tocava uma valsa suave. O ar cintilava com perfume e risos discretos, e em meio a tudo isso brilhava a peça central da noite, um antigo ornamento de rubi de design requintado, exposto sob uma cúpula de vidro. O ornamento, uma relíquia indiana do século XVI, conhecida como o Olho de Shalimar, brilhava como um pôr-do-sol cativo, suas profundezas carmesim guardando sussurros de sangue e lendas. Lady Rosamund, elegante e de cabelos prateados, a adquirira por meio das conexões coloniais de seu falecido marido, e dizia-se que carregava uma maldição, embora isso, naturalmente, só a tornasse mais encantadora para seus convidados. Entre os presentes, encontrava-se um seleto grupo da elite social londrina. Sr. Reginald Lytton, um diplomata aposentado com dívidas escondidas por trás de seus modos impecáveis. Senhorita Daphne Rayburn, a ambiciosa sobrinha de Lady Rosamund, cuja beleza só era comparável à sua impaciência por fortuna. Sr. Colin Ashcroft, um pintor em dificuldades que, segundo rumores, era o protegido de Lady Rosamund. Sra. Eleanor Blunt, a governanta, dedicada e de olhar perspicaz. E Dr. Felix Crane, um médico encantador com um interesse perturbador tanto por psicologia quanto por joias. Exatamente às 11h30, a festa atingiu seu ápice. Brindes foram feitos à saúde de Lady Rosamund, e um brinde foi proposto pelo próprio Sir Reginald. Então, enquanto risos ecoavam pela multidão, as luzes piscaram, 1, 2 vezes, e se apagaram completamente. Um instante depois, um grito agudo rasgou o ar. Quando as luzes voltaram, Lady Rosamund estava caída ao lado da mesa de exposição, com a mão estendida, como se tentasse alcançar a cúpula. A vitrine de vidro estava estilhaçada no chão. O ornamento de rubi, o Olho de Shalimar, tinha ido embora, e Lady Rosamund Belgrave estava inequivocamente morta. O caos se instalou. Os convidados lotaram a sala, as vozes se sobrepondo em pânico. O Dr. Crane se inclinou para examinar o corpo, murmurando que ela havia sofrido um colapso repentino, talvez cardíaco. No entanto, a senhorita Rayburn, pálida e trêmula, insistiu que vira uma sombra se mover perto da mesa durante o apagão. Sir Reginald exigiu que a polícia fosse chamada enquanto a governanta permanecia imóvel junto à porta, os olhos fixos nos cacos de vidro. Em menos de 1 hora, a polícia chegou liderada pelo inspetor Sharp, um homem enérgico e prático, com pouca paciência para teatralidades. Seus homens revistaram o salão. Os convidados foram confinados à sala de estar, e os fios telefônicos fervilhavam com o escândalo antes do amanhecer. Pela manhã, o roubo do rubi foi confirmado, e a morte de Lady Rosamund foi declarada suspeita. Assim, às 10 horas do dia seguinte, o mordomo anunciou a chegada de um certo visitante ilustre de Whitehaven Mansions, um pequeno cavalheiro belga, impecavelmente vestido, com um bigode magnífico e olhos que brilhavam como azeviche polido. Sr. Hercule Poirot, entoou o mordomo. Poirot inclinou a cabeça com um sorriso de serena confiança. Poirot ficou parado por um instante na porta da sala de estar azul, o chapéu e as luvas em uma das mãos, o olhar vagando, não por mera curiosidade, jamais por mera curiosidade, pelos rostos dispostos com toda a compostura que o choque de uma noite permitia. O inspetor Sharp, rígido pela burocracia e pela insônia, aproximou-se para cumprimentá-lo. A reverência de Poirot foi leve.
os olhos já fazendo um inventário. A sobrinha pálida sob uma aparência de elegância, o diplomata composto a ponto de parecer frágil, o pintor com manchas escuras de tinta no punho, como se a arte tivesse sido trocada às pressas por um traje de gala, a governanta ereta como uma estátua junto à lareira, e o Dr. Crane em discreta presença, a compaixão do clínico cuidadosamente dosada. Agradecemos sua prontidão, senhor, disse Sharp. Mantivemos todos juntos. As entrevistas podem começar imediatamente. Mas primeiro, murmurou Poirot, com um leve levantar de ombros, o cômodo onde tudo aconteceu, por favor. Sou como o jardineiro que observa o solo antes de estudar a flor. Atravessaram o corredor até o grande salão, agora desprovido de sua alegria e com um leve cheiro de fumaça e vinho derramado. A luz do dia penetrava pelas altas janelas, prateando os cacos de vidro que haviam sido isolados por uma corda de veludo. Sobre a mesa de carvalho, o pedestal circular permanecia, nu como um palco após o fim da cortina. Poirot aproximou-se com uma delicadeza mais apropriada para a nave de uma capela do que para uma cena de crime. Examinou a cúpula despedaçada sem tocá-la. Um arrombamento limpo, observou Sharp. Quando as luzes falharam, alguém quebrou o interruptor, pegou o enfeite e desapareceu. Os funcionários chegaram à porta em segundos. O ladrão pode ainda tê-lo em algum lugar da casa. O dedo de Poirot pairou sobre um fragmento em forma de crescente. Você recolheu os fragmentos como estavam? Exatamente como foi encontrado. Verificamos as bordas, sem sangue, sem ter sido preso. O ladrão estava usando luvas ou teve sorte. Os olhos de Poirot percorreram os apliques de parede, depois subiram até o lustre com suas correntes de cristal. Ele se virou lentamente, estudando as distâncias, medindo com o olhar. Inclinou-se para espiar sob a mesa. Depois se endireitou e caminhou até a janela mais próxima, onde a cortina de veludo se acumulava em uma onda majestosa. As janelas estavam fechadas durante o apagão, fechada e travada. O cordão da cortina está intacto. Poirot assentiu com a cabeça, erguendo o bigode. E Madame Belgrave, Lady Rosamond, caiu aqui. Ao lado da mesa, disse Sharp apontando para um contorno de giz bastante tênue. O Dr. Crane disse que é insuficiência cardíaca, uma coincidência estranha na minha opinião. Não descartamos a possibilidade de envenenamento. Não, disse Poirot com suavidade. Não se deve descartar nada a esta hora. Descartar é o mesmo que arrumar a mesa antes de terminar de ler as cartas. Do alto da lareira, um retrato de uma Lady Rosamond mais jovem olhava para baixo com uma compostura estranhamente semelhante à da governanta. Poirot o observou por um instante. Depois fez um gesto em direção a uma porta estreita no fundo do salão, meio escondida atrás de painéis esculpidos. Aquela porta. Corredor de serviço, disse Sharp. Ele dá acesso às cozinhas e à pequena escada. Mandamos vigiá-lo depois do alarme. Poirot abriu a porta e se inclinou para o espaço sombreado. O corredor cheirava a cera de abelha e carvão. Uma leve mancha áspera marcava o lambril na altura dos ombros. Ele não a tocou. Voltando, ajoelhou-se, meticuloso mesmo naquela posição, sobre a borda do tapete, onde o mármore terminava. Havia marcas na trama, longas e paralelas, como se algo pesado com uma base plana tivesse sido arrastado um pouco e colocado de volta no lugar. Ele observou sem comentar, depois se levantou e alisou uma dobra inexistente na manga. Bem, disse ele finalmente, vamos falar com o povo, inspetor. É no povo que a verdade deixa sua marca, como a pegada na grama. Eles retornaram à sala de estar azul. Um silêncio os recebeu. Aquele silêncio peculiar que se instala quando todos se esforçam para ouvir a si mesmos. Sharp fez as apresentações com eficiência concisa. Poirot, por sua vez, não acrescentou nada além de uma inclinação cortês da cabeça para cada nome, mas ninguém deixou de notar que seu olhar os avaliava com a mesma certeza com que uma balança avalia diamantes. Senhorita Rayburn,
disse ele, dirigindo-se primeiro a Daphne. A senhora estava com sua tia pouco antes do brinde, não é? Suas mãos cuidadosamente entrelaçadas denunciavam um tremor. Fui até ela para perguntar se gostaria de um chale ou chá. Ela estava bem, apenas entusiasmada com a exposição. Ela adorava a atenção. E você, Sr. Reginald? Os olhos cinzentos do diplomata não piscaram. Propus o brinde e tomei meu lugar perto da orquestra. Não vi nada quando as luzes se apagaram. O Sr. Ashcroft, o pintor, explicou, um tanto apressadamente, que estava esboçando a cúpula à distância para praticar reflexão e refração, e que fora pousar o lápis quando escureceu. Sou inútil no escuro, disse ele com uma risada forçada, cego como um morcego. Muitos morcegos, murmurou Poirot, enxergam muito bem com as orelhas. É curioso, não é? O Dr. Crane, chamado com um pequeno e gracioso aceno de cabeça, descreveu o momento em que Lady Rosamond se ajoelhou assim que as luzes voltaram. O pulso estava falhando, disse ele. Sua expressão... talvez eu não devesse falar dessas coisas na presença de outras pessoas. Não era exatamente dor, mas uma sensação repentina de vazio. A senhora Blunt, a governanta, relatou em voz calma que, por dever, havia permanecido junto à porta durante o brinde para evitar correntes de ar e muita movimentação de pessoas. Quando as luzes se apagaram, eu não me movi. Quando voltaram, pedi aos funcionários que fechassem todas as saídas. Você se saiu admiravelmente, disse Poirot. Ele sorriu, e aqueles olhos escuros e expressivos se iluminaram. Às vezes, a ação mais louvável é ficar completamente imóvel. O inspetor Sharp pigarreou. Vamos colher depoimentos detalhados separadamente. Por ora gostaria de saber quem tinha conhecimento de que o enfeite seria exposto. Todos, respondeu a senhorita Rayburn. Foi o ponto alto da noite. Tia Rosamund escreveu isso nos convites. A boca de Sir Reginald se contraiu. Uma propaganda lamentável. E a chave da cúpula? Perguntou Poirot. A senhora Blunt falou imediatamente. Mantive-a no meu molho de chaves mestras até que a exibição estivesse pronta. Depois disso, permaneceu sob os cuidados do mordomo, senhor. A cúpula foi trancada às 8h30 e deixada intocada. Poirot inclinou a cabeça. No entanto, às 11h30, a cúpula estava quebrada e Madame estava morta. A gente se pergunta, por que quebrar quando existe uma chave? Por que a violência, o barulho, quando um sussurro bastaria? Ninguém respondeu. A pergunta pairava no ar como um odor, fraco, mas persistente. Permita-me, inspetor, disse Poirot em voz baixa. Caminhou sozinho de volta ao salão por 1 minuto e retornou com um pequeno quadrado de veludo do pedestal. Colocou-o sobre a mesa entre eles, não como prova, mas como lembrança. Dizem que o olho de Shalimar tem temperamento, refletiu. Mas as joias não agem. São os corações humanos ao seu redor que batem forte demais. O olhar da senhorita Rayburn baixou. Os dedos de Sir Reginald tamborilaram uma vez e pararam. O pintor engoliu em seco. O Dr. Crane sorriu, com a tranquilidade profissional de um médico. O rosto da senhora Blunt permaneceu impassível. A voz de Poirot suavizou-se, quase como uma conversa. Faremos o seguinte. Cada um de vocês me concederá uma breve conversa, e depois, se puderem ser tão amáveis, todos ajudaremos a polícia em uma pequena experiência após o almoço. Não será nada cansativo. Apenas uma revisão dos preparativos da noite passada. O corpo, infelizmente, não pode comparecer, mas os móveis se lembram. Sharp olhou para ele intrigado. Poirot apenas deu tapinhas no ar com as 2 mãos, como se estivesse acalmando uma criança agitada. Vamos prosseguir com ordem. Primeiro, uma palavra com o mordomo e os funcionários que cuidavam das luzes. Depois com a senhorita Rayburn. Ele se voltou para Daphne e acrescentou, com uma ternura inesperada. Você amava sua tia, mademoiselle. Lembre-se apenas do que você sabe ser verdade, não do que você teme. É dessa distinção que a luz retorna.
E quando o relógio da casa começou a badalar as badaladas do quarto de hora, o pequeno belga deu início à investigação. Um passo preciso de cada vez, fechando o círculo a cada pergunta e sempre guardando algo na manga. As entrevistas de Poirot começavam com uma calma quase teatral, como se ele estivesse conduzindo um ensaio em vez de uma investigação de assassinato. No entanto, por baixo daquela aparência polida, sua mente fervilhava de cálculos minuciosos. Ele já havia anotado a disposição dos assentos durante o brinde, a distância de cada convidado até a vitrine e os silêncios reveladores que se seguiram às suas perguntas anteriores. Começou com a senhorita Daphne Rayburn, que entrou na pequena sala de estar pálida, mas determinada, segurando um lenço de renda que há muito perdera o perfume. Por favor, senhorita, disse Poirot gentilmente, indicando a cadeira à sua frente. Sente-se. Falaremos sobre sua tia, Lady Rosamond. Ela gostava muito da senhora, creio eu. Daphne baixou o olhar. Ela era minha única família, senhor. Eu morava com ela desde os 16 anos. Ela era gentil, mas podia ser exigente, em particular. As sobrancelhas de Poirot se ergueram em curiosidade educada. Ela gostava de ordem. Tudo feito do jeito dela. Até os convidados tinham que se comportar como ela esperava. Ultimamente, ela estava ficando reservada, principalmente sobre aquele rubi terrível. Ela dizia que agora era só dela e que ninguém o tiraria dela. Me assustava o jeito como ela falava. Os dedos de Poirot tamborilaram levemente na mesa. E, no entanto, ela escolheu exibi-lo diante de toda Londres. Essa era a ironia da situação. Ela gostava de exibir seu poder. Tia Rosamond gostava de provar que possuía algo que os outros só podiam desejar. Poirot a observou pensativamente. Diga-me, ela alguma vez falou em vendê-lo? Daphne hesitou. Depois balançou a cabeça. Não, mas Sir Reginald insistiu muito. Disse que isso poderia pagar as dívidas dela, e as minhas também. Tia ficou furiosa. Disse-lhe para nunca mais mencionar o assunto. Ah, disse Poirot suavemente. Então falaram de dinheiro. O rubor subiu-lhe às faces. Não éramos ricos, e senhor. A fortuna da minha tia consistia principalmente em propriedades e joias. Eu esperava que ela pudesse me ajudar um pouco. Mas agora... Ela parou pressionando o lenço contra a boca. Poirot inclinou-se para a frente, seu tom terno, porém preciso. Deve perdoar minhas perguntas, mademoiselle. Sou como o médico, não é? Preciso pressionar onde há dor. Quando ela se foi, Poirot permaneceu um instante em silêncio, contemplando o leve perfume que ela deixara para trás. Os jovens, murmurou ele, são impacientes por felicidade. E a impaciência, meu caro inspetor, às vezes leva ao precipício. O inspetor Sharp, que esperava perto da porta, franziu a testa. Você acha que ela teve participação nisso? Acho que ela tinha um lenço, disse Poirot secamente, e que não cheirava a tristeza, mas a um perfume novo. Uma coisa dessas não tem importância, até que tenha. Em seguida entrou Sir Reginald. O homem exibia a compostura de quem está acostumado a interrogatórios. Suas roupas eram impecáveis, seus cabelos grisalhos penteados com precisão militar. Sua presença aqui, Sir Reginald, disse Poirot, é muito conveniente. O senhor foi, creio eu, um dos curadores de Lady Rosamond, até que o espólio do marido dela fosse liquidado, sim. Desde então apenas uma amiga. Uma amiga sugeriu que ela vendesse sua joia mais preciosa. Os lábios do diplomata se curvaram ligeiramente. Apenas uma sugestão prática. Lady Rosamond tinha um coração generoso, mas não era boa com números. Ela emprestava dinheiro e nunca o cobrava de volta. Achei mais sensato transformar essa pequena quantia em solvência. Poirot assentiu com a cabeça, os olhos semicerrados. E quando ela recusou? Aceitei a decisão dela, naturalmente. Rosamond podia ser teimosa, mas ela era uma senhora idosa, e senhoras idosas ficam fantasiosas. Ultimamente ela vinha falando sobre presságios e azar.
Eu disse para ela não ser tão tola. No entanto, disse Poirot, poderíamos dizer que ela tinha motivos para temer. O Ruby tem um histórico de violência. Ela lhe confidenciou algo sobre isso? Superstições, senhor. Não dou importância a elas. Não, mas às vezes aqueles que fingem não acreditar são os primeiros a agir movidos pelo medo. Você por acaso não olhou para a mesa quando as luzes se apagaram? Não vi nada, disse Sir Reginald bruscamente. Se você imagina que eu me rebaixaria a roubar, está insultando minha inteligência. Poirot inclinou a cabeça. Eu nunca insulto a inteligência, monsieur. Ela tantas vezes me auxilia. Quando Sir Reginald saiu, o inspetor Sharp murmurou. Ele está escondendo alguma coisa, mas não é assassinato. Orgulho, talvez, ou dívida. Poirot apenas sorriu. A dívida é como a sombra. Alonga-se à medida que o sol se põe. Vejamos que escuridão se segue. A próxima entrevista contou com a presença de Colin Ashcroft, o pintor. Ele parecia cansado, com as mãos inquietas no colo. Eu não pretendia estar aqui, começou ele nervoso. Lady Rosamond me pediu para mostrar um retrato de seu falecido marido, mas ele não estava terminado. Achei que ela ficaria brava, mas ela foi extremamente gentil. Poirot o observou. Você a admirava? Todo mundo fazia isso. Ela tinha presença, mas podia ser cruel quando queria. Acho que ela gostava de testar as pessoas. Você estava desenhando o Ruby? Sim, pela cor. Aquele vermelho. Não se parece com nenhum pigmento que eu conheça. Eu queria me lembrar dele, de fato. Você não pensou por acaso em remover a cúpula para vê-la melhor? Ashcroft corou. Claro que não! Eu não tocaria nisso. Além disso, o vidro distorcia a imagem. Parecia viva por baixo dele. Os olhos de Poirot brilharam. Vivo? Que interessante. Que você estava perto da janela quando as luzes se apagaram, não é? Acho que sim. Foi um caos. Ouvi vidros quebrando, alguém gritando. Depois as luzes voltaram e... Bem, você sabe o resto. Quando ele se foi, Poirot olhou brevemente pela alta janela. Lá fora, os jardins de Belgrave Hall jaziam banhados pelo sol de outono, folhas espalhadas como flocos de ouro antigo. Ele pensou nas palavras do pintor. A joia parecia viva. Muitos homens, refletiu, seriam capazes de matar por uma vida assim. Quando o Dr. Felix Crane entrou, o chá de Poirot já havia esfriado. A presença do doutor alterou a atmosfera do ambiente. Ele se movia com uma confiança quase insolente. Você já examinou Lady Rosamond? Perguntou Poirot sem rodeios. Sim, sem ferimentos visíveis, sem sinais de luta. O pulso dela estava irregular mesmo antes de ontem à noite. Eu a tratei por angina. Pode ter sido uma falência múltipla de órgãos. Mas você não acha isso? E perguntou Poirot em voz baixa. O Dr. Crane sorriu. Digamos que mantenho a mente aberta. Não gosto de coincidências. As luzes falham, uma joia valiosíssima desaparece e o dono morre. Tudo em 1 minuto. É difícil de acreditar. Ah, concordo, disse Poirot. 1 minuto contém destino demais. Diga-me, doutor, o senhor administrou algum medicamento recentemente? Apenas comprimidos de nitroglicerina, conforme prescrito. Ela os carregava na bolsa. Quem é agora, com o agente responsável pelas provas? Interrompeu Sharp. Poirot assentiu pensativamente. Ótimo! Analisaremos isso mais tarde. Talvez a bolsa fale. O médico deu uma risadinha. Se isso acontecer, senhor, espero que lhe diga algo útil. Os mortos são péssimos conversadores. Poirot observou-o partir. Ah, mas você está enganado, murmurou. Os mortos dizem muitas coisas, se alguém os escuta em silêncio. Por fim, só restou a Sra. Blunt. A governanta entrou como uma figura esculpida na própria madeira da casa, sólida, inabalável, sem adornos. Você era devotado à sua senhora, disse Poirot. Sim, senhor. 30 anos. Eu servi ao pai dela antes dela. Você tinha acesso às chaves. Você trancou a cúpula? Sim, senhor. Às 8:30 em ponto. O Sr. Evans, o mordomo, pegou as chaves depois. Você confia nele?
Sim, senhor. Seu tom não demonstrava hesitação. Ele é honesto como a luz do dia. Poirot a observou atentamente. Então precisamos encontrar a noite que não foi tão honesta. Quando ela saiu, Poirot ficou novamente junto à janela, a luz outonal incidindo sobre seus sapatos lustrados. Falou quase para si mesmo. Uma casa de respeitabilidade, de hábitos e controle. E por baixo dela, medo, inveja, amor não declarado, dívidas não pagas. Ordem sim, mas uma ordem que treme em seus alicerces. Ele se virou para Sharp. Realizaremos nosso pequeno experimento depois do almoço, meu amigo. Veremos quem treme quando as luzes se apagarem mais uma vez. Sharp pareceu surpreso. Você quer dizer recriar a cena? Exatamente. Não há palco melhor do que a memória, inspetor. E não há confissão melhor do que o medo. Após o almoço, a casa parecia prender a respiração. A algazarra dos criados havia se reduzido a sussurros, e os convidados, essas testemunhas involuntárias da tragédia, moviam-se por Belgrave Hall como se temessem perturbar algo invisível. Poirot, pontual como um metrônomo, estava no salão principal precisamente às 3 horas, observando o cômodo onde Lady Rosamond encontrara seu fim. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas e sua cabeça inclinada levemente para um lado, como um pássaro à espreita de um som tênue. O inspetor Sharp entrou, um tanto cético em relação a toda a situação. Você realmente acha que essa reconstituição vai nos mostrar algo novo? Poirot sorriu. Não é novidade, talvez. Apenas o que já vimos, mas organizado, digamos, de forma desordenada. Vou colocar a cena em ordem, e então ele tocou levemente uma têmpora. As células cinzentas farão seu trabalho. Os suspeitos foram reunidos com obediência relutante. A senhorita Daphne Rayburn apareceu primeiro com a tez pálida como pergaminho. Sir Reginald Lytton seguiu-a, rígido e controlado. Colin Ashcroft veio logo atrás, evitando todos os olhares. O Dr. Crane entrou por último, impecavelmente calmo. A Sra. Blunt e o mordomo, Sr. Evans, completaram o círculo. Poirot gesticulou graciosamente em direção à mesa. Meus amigos, começou ele, cada um de vocês ocupará o lugar que ocupava ontem à noite durante o brinde. A orquestra estava aqui, os convidados ali, e Lady Rosamond ao lado do Rubi. Portanto, vamos preencher sua ausência com esta cadeira. Ele colocou uma cadeira de encosto alto onde ela estivera, uma presença fantasmagórica em veludo. As luzes, inspetor, por favor. Sharp acenou com a cabeça para o eletricista, que havia sido chamado da aldeia. Podemos recriar a falha de energia com precisão. Os circuitos são os mesmos. Poirot dirigiu-se ao centro da sala. Ótimo! Agora imagine, o brinde é feito. Os copos são erguidos, a música para, e então escuridão. As luzes se apagaram. Instantaneamente, o salão se transformou em uma caverna de sombras. A voz de Poirot, calma e precisa, cortou a escuridão. Na escuridão, o que você sentiu? Não pense, sinta. O corpo, meus amigos, revela mais verdades do que os lábios. Senhorita Rayburn, sua voz tremia na penumbra. Eu senti uma lufada de ar, como se alguém tivesse passado por mim. Então um vidro se estilhaçou. Sr. Reginald. Ouvi o som. Nada mais. Sr. Ashcroft? Alguém gritou. Talvez tenha sido a senhorita Rayburn. A voz de Poirot ficou mais incisiva. Não. Ela disse que gritou depois que o copo quebrou. Você se lembra disso antes. Curioso. Talvez eu esteja enganado, gaguejou Ashcroft. O Dr. Crane continuou com seu tom calmo. Não senti nada. O barulho me assustou, mas continuei quando as luzes voltaram. Estou acostumado com emergências. E você, Sra. Blunt? Não me mexi 1 centímetro, senhor. Fiquei onde estava. Poirot disse suavemente. Disso tenho certeza. Agora, inspetor, a luz. A luz retornou, inundando o salão com cruel honestidade. Poirot não estava mais no centro. Ele havia se movido, silenciosamente, deliberadamente,
para ficar perto da janela, uma das mãos enluvadas repousando no pesado cordão da cortina. Observe, disse ele. A escuridão dura apenas 3 segundos. Não é tempo suficiente para pânico, mas o bastante para um único movimento, se esse movimento for preparado. Ele afastou a cortina. Aqui está a tranca da janela, fácil de abrir-se feita rapidamente. No entanto, foi encontrada fechada esta manhã. Portanto, se o ladrão pensou em fugir por aqui, deve ter mudado de ideia ou sido interrompido. Sharp franziu a testa, mas ninguém viu ninguém se mover em direção à janela. Poirot virou-se com um leve sorriso. Na escuridão, inspetor, não é o movimento que vemos, mas a memória de onde imaginamos que as pessoas estejam. Agora observe isto. A pessoa mais próxima da vitrine era Lady Rosamond, sim, mas também nosso amigo, o Sr. Ashcroft. À esquerda, a senhorita Rayburn. Atrás dela, Sir Reginald. E no fundo, o Dr. Crane. A Sra. Blunt estava à porta. Não é assim? Cada um assentiu com a cabeça, embora com alguma hesitação. Poirot prosseguiu. Muito bem. Agora vamos imaginar. Não com medo, mas com razão. Suponhamos que alguém desejasse o rubi e soubesse que a cúpula seria exibida. Suponhamos também que soubesse o momento exato em que as luzes se apagariam. Bastaria aproximar-se e golpear o vidro com um único golpe, apoderar-se da joia e recuar. Mas por que, pergunto-vos, essa pessoa permaneceria na casa depois de tal golpe? Por que não desapareceria na noite? Sir Reginald bufou baixinho. Porque eles não podiam. Os funcionários estavam nas portas em segundos. Exatamente. Portanto, o ladrão deve ter planejado esconder a joia dentro da casa até que pudesse ser retirada em segurança. Os olhos de Poirot brilharam. Mas onde? O cômodo estava silencioso, exceto pelo leve tic-tac do relógio de lareira. Poirot se virou para a Sra. Blunt. Senhora, perdoe-me, mas gostaria de lhe pedir um pequeno favor. A senhora teria a gentileza de abrir a gaveta daquela mesa, aquela perto da parede leste? Que ela obedeceu imediatamente abrindo a gaveta. Dentro havia apenas um pequeno pano e um rolo de lacre. Poirot assentiu com a cabeça. Nada como eu esperava. Mas veja como está tudo organizado. Como nada está fora do lugar. Lady Rosamond prezava essa ordem. E é da natureza de mulheres assim criar criados que façam o mesmo. Mas alguém ontem à noite perturbou essa ordem. Alguém que, no escuro, derrubou um castiçal sobre aquela mesma mesa. Sharp piscou. Castiçal? Poirot deu um leve sorriso. Já estava arrumado antes de chegarmos. Uma pequena mancha de cera no chão, facilmente despercebida. Menciono isso apenas porque sugere uma mão nervosa, uma mão não acostumada à furtividade. Essa mão, creio eu, pertence a uma dama. Daphne engasgou. Você está me acusando? Acusando. Não, senhorita. Apenas observando. A senhora está nervosa, sim, mas não desajeitada. A mão que derramou a cera tremia de medo, não de pressa. Medo de ser descoberta, talvez. Ou medo do que outra pessoa pudesse fazer. O silêncio se aprofundou, até que mesmo o ar pareceu pesado de verdades não ditas. Poirot se moveu novamente, seus passos suaves. Ainda não digo quem roubou o rubi, nem quem matou Lady Rosamond. Pois começo a suspeitar, meus amigos, que não se trata da mesma pessoa. Sharp pareceu surpreso. Você acha que eram dois? Poirot ergueu um dedo. Talvez, ou talvez um crime tenha nascido do outro, como um reflexo que nasce da luz. Mas lembre-se das minhas palavras, inspetor. A chave para este caso não reside apenas na ganância. Há paixão aqui, oculta, sufocada e extremamente perigosa quando negada. Ele voltou-se para o grupo, seus olhos pousando brevemente no Dr. Crane, que ouvira com um divertimento distante. O senhor doutor é versado no funcionamento do coração. Sabe como ele pode falhar facilmente, sob estresse ou um choque ou talvez uma gota de alguma coisa ingerida sem que ele perceba? O sorriso do Dr. Crane não vacilou,
mas o leve tensionamento nos cantos de sua boca não passou despercebido pelo olhar de Poirot. Ah, mas falo demais, disse Poirot com leveza. Por agora, vamos encerrar nosso pequeno teatro. A cortina pode cair, mas a peça continua. Inspetor, preciso ver a bolsa de Lady Rosamond. E, talvez mais tarde, possamos olhar além da superfície das coisas, onde os segredos gostam de se esconder. Ele se virou, ajustando os punhos com precisão impecável, enquanto atrás dele, os rostos reunidos revelavam os primeiros sinais de medo. A apresentação havia terminado, mas o verdadeiro drama, o drama invisível de Poirot, estava apenas começando. O mordomo, Sr. Evans, entrou com a bolsa da falecida Lady Rosamond cuidadosamente embrulhada em linho. Poirot a pegou como se fosse uma relíquia de alguma capela sagrada, colocando-a sobre a mesa polida sob o olhar atento de todos na sala. Os outros permaneceram ali, apesar da sugestão do inspetor de que se retirassem. A curiosidade, essa fraqueza tão humana, os manteve presos ao lugar. Veja bem, começou Poirot suavemente. Este pequeno objeto pode falar com grande eloquência, se apenas prestarmos atenção. Lady Rosamond o carregava constantemente, não é? Nele seus pertences essenciais, espelho, lenço, moedas, seus comprimidos para o coração, talvez uma ou duas pequenas lembranças sentimentais. Ele desfez o fecho e começou a retirar cada item em ordem delicada, como se estivesse desdobrando uma história escrita em objetos, um lenço com borda de renda, um estojo de pó compacto de prata, uma pequena bolsa de couro. Poirot os colocou em fila, e então retirou um pequeno frasco de vidro meio cheio de um líquido transparente. Sua sobrancelha se ergueu. Ah, os comprimidos de nitroglicerina, presumo. O Dr. Crane aproximou-se. Exatamente como eu prescrevi. Um comprimido debaixo da língua quando a dor ocorrer. Mas oui, disse Poirot com uma voz enganosamente amena. E o senhor tem certeza, doutor, de que somente Lady Rosamond teve acesso a eles? O tom da médica suavizou-se ligeiramente. Ela os mantinha sempre consigo. Ninguém mais teria motivo para tocá-los. Poirot examinou o frasco por um longo momento. E, no entanto, a rolha está solta. Ele cheirou suavemente e a recolocou. Sem odor. Sem resíduos. Mesmo assim, isso me diz algo. O hábito de uso talvez frequente demais, talvez confiante demais. Para adulterar tal medicamento, é preciso conhecer intimamente as necessidades dela. Essa é uma forma de proximidade, inspetor. Raramente visível aos olhos. Ele recolocou o frasco, fechou novamente o saco e se virou para Sharp. Gostaria que seu farmacêutico examinasse esses comprimidos, por favor. É possível que contenham, como posso dizer, algum aditivo não prescrito por nosso ilustre colega. Os olhos do Dr. Crane se estreitaram ligeiramente. Essa é uma implicação séria, monsieur. A seriedade, doutor, é a companheira da morte, respondeu Poirot gravemente. Mas não nos precipitemos. Não acuso ninguém. Apenas organizo os fatos. E nessa organização a verdade pode surgir, como a poeira que aparece quando se lustra o vidro. Ele entregou a sacola a Sharp e cruzou as mãos. Agora, antes de prosseguirmos, gostaria de perguntar um pouco sobre a falha elétrica. O senhor, Sr. Evans, onde estava posicionado naquele exato momento? O mordomo permaneceu rígido. Na antessala, senhor, supervisionando o champanhe. Ouviu o estalo quando o fusível queimou, depois o grito vindo do corredor. Vim imediatamente. Alguém se dirigiu ao corredor de serviço antes de você? Não, senhor. A senhora Blunt já estava perto da porta principal, como ela disse. Todos os outros ainda estavam reunidos à mesa. O olhar de Poirot desviou-se para a governanta. E a senhora não viu ninguém se mexer? Não, senhor. Estava muito escuro, mas ouvi alguma coisa, como o sussurro da seda perto da escada. Poirot assentiu lentamente. E nenhum criado usa seda no serviço, não é? Não, senhor, disse ela rapidamente, hesitando em seguida. Exceto
O vestido da senhorita Rayburn ontem à noite era de seda. Verde claro. Todos os olhares se voltaram para Daphne. Ela cerrou os punhos no colo. Estão sugerindo que eu me aproximei da escada? Eu não estava perto dela. Eu estava ao lado da minha tia. Poirot ergueu a mão pedindo silêncio. Acalme-se, senhorita. Não estamos sugerindo nada, mas estou curioso para saber por que as últimas palavras de Lady Rosamond, ouvidas por um dos criados, foram estas. Não. Deixe para lá. Deixe estar. A quem, eu me pergunto, ela se dirigia? As palavras caíram como pedras em águas calmas. O olhar do Dr. Crane desviou-se brevemente para Daphne, mas ela não o encarou. Sir Reginald franziu a testa pesadamente. Você está insinuando que ela confrontou o ladrão antes de morrer. Talvez, murmurou Poirot. Ou talvez ela estivesse protestando contra algo menos violento. Uma interferência, uma traição, uma descoberta. O tom daquele grito era de protesto, não de terror. Essa distinção, meu amigo, é importante. Ele começou a andar de um lado para o outro lentamente, com as mãos cruzadas atrás das costas, o bigode brilhando à luz. Considerem agora o que temos. Uma joia de grande valor exibida ostensivamente. Um círculo de pessoas, cada uma com alguma necessidade. Dinheiro, afeto, orgulho. Depois uma luz que se apaga. Uma morte que parece natural, um roubo que parece oportunista. Mas nesta casa nada é apenas o que parece. Poirot parou, virando-se bruscamente para o pintor. Sr. Ashcroft, o senhor esboçou o rubi antes do brinde, não é? Diga-me, onde está esse esboço agora? Ashcroft piscou. Está na minha mala lá em cima. Gostaria de vê-lo agora mesmo. E se por acaso existir um segundo esboço, um feito depois do roubo, talvez como forma de preservar a memória, então também gostaria de vê-lo. O jovem engoliu em seco. Não existe nenhum. Poirot deu um leve sorriso. Bem, então não se importará se eu verificar. Sharp olhou para ele com um olhar interrogativo, mas Poirot não disse mais nada. Retomou seu passo lento, a voz agora suave como uma confissão. Lady Rosamond não foi morta apenas por ganância. Eu sinto isso aqui. Ele pressionou levemente a mão contra o peito. É algo pessoal, emocional, o ato de alguém cuja mente oscilava entre devoção e desespero. O roubo, talvez, seja uma camuflagem para o verdadeiro motivo. Ah, que curioso. Uma mão completamente diferente, aproveitando-se da oportunidade onde a morte já havia atingido. Sir Reginald deu uma risada curta e cética. Você acha que 2 criminosos em uma noite? Absurdo! Absurdo? O tom de Poirot se tornou mais incisivo. Mas a própria vida não é absurda, meu caro. 2 desejos que se cruzam por acaso. Um pela posse, outro pela libertação. E uma tragédia que nasce de ambos. Você verá, em breve. Ele se virou para a porta. Inspetor, preciso percorrer o corredor de serviço novamente, sozinho, por favor. Gostaria de ouvir os sussurros da casa quando ninguém escuta. Eles o observaram desaparecer na passagem estreita. Por vários minutos, apenas o rangido distante do assoalho e o leve farfalhar das cortinas perturbaram o silêncio. Quando retornou, carregava algo pequeno entre o polegar e o indicador. Um minúsculo fragmento de tecido escuro, preso a uma lasca de madeira perto da escada. Isto, disse ele simplesmente, foi deixado pelo nosso ladrão. Não é seda nem renda, mas lã preta. Um casaco masculino de corte fino, como o de um diplomata ou de um médico. Seu olhar percorreu a sala. Sir Reginald se mexeu. O sorriso do Dr. Crane se tornou tenso. Poirot colocou o fragmento sobre a mesa e acenou para Sharp. Guarde-o com cuidado. Um pequeno fio, talvez, mas que liga muitas coisas. Ele voltou-se mais uma vez para a assembleia. Agradeço-lhes, meus amigos. Por hoje terminamos. Mas esta noite peço-lhes mais um pequeno inconveniente. Encontrar-nos-emos novamente aqui às 9. Até lá, talvez o Rubi já tenha encontrado o caminho de volta para casa. Ele fez uma reverência precisa e cortês, deixando-os olhando para ele
em um silêncio desconfortável. Lá em cima, a casa tiquetaqueava como um relógio apertado demais. Em algum lugar dentro de seus corredores polidos, a culpa esperava, paciente, trêmula, pronta para se revelar ao menor toque daquelas meticulosas células cinzentas. A noite de outono desceu sobre Belgrave Hall com a lenta melancolia de uma valsa antiga, os corredores mergulhando em suaves sombras âmbar. O jantar fora tenso. Poucas palavras, menos olhares ainda. Cada convidado, confinado na teia que Poirot tecera com tanta delicadeza, foi deixado a seus próprios pensamentos inquietos. Às 9:15, o mordomo começou a acender as lâmpadas no grande salão mais uma vez, recriando a cena da última hora de Lady Rosamond. Poirot apareceu precisamente na hora marcada, sua silhueta nítida contra o brilho dourado. Parecia completamente tranquilo, seus olhos cinzentos plácidos como se estivesse presidindo não um crime, mas um concerto. Os suspeitos se reuniram novamente, atraídos por uma mistura de medo, fascínio e a irresistível presença do homem que, sabiam eles, logo começaria a desvendar a verdade. Meus amigos, começou Poirot suavemente, agradeço-lhes por me concederem esta oportunidade pela segunda vez. Não os convidei a me acusar, mas sim a esclarecer. Ainda existem enigmas por resolver. Pequenas irregularidades que perturbam o meu senso de ordem. E quando a ordem é perturbada, eu, Hercule Poirot, não consigo dormir. Ele caminhou alguns passos, o som de seus sapatos de verniz cadenciado e rítmico. Desde esta tarde, tenho estado muito ocupado. O farmacêutico telefonou. O inspetor Sharp examinou o remédio de Lady Rosamond. O inspetor, que estava por perto, assentiu com a cabeça. Sim. Ele encontrou vestígios de digitalis misturados aos comprimidos de nitroglicerina. Uma dose fatal, habilmente disfarçada. Um suspiro coletivo cortou o ar. Poirot ergueu a mão para acalmá-los. Voilá. Então agora sabemos, Lady Rosamond Belgrave não morreu de susto, nem por acaso, nem pela fragilidade da idade. Ela foi envenenada. A mão da senhorita Daphne Rayburn voou para a boca. Envenenada? Mas por quem? Essa, mademoiselle, disse Poirot gentilmente, é a pergunta que ainda permanece fora do nosso alcance. E, no entanto, a resposta está aqui entre nós. Sempre esteve. Ele se virou para o médico. Dr. Crane, o senhor não receitou esses comprimidos? Sim, eu tinha, disse Crane com naturalidade. E mantinha um estoque na minha mala. Mas Lady Rosamond tinha seu próprio frasco, que ela reabastecia de tempos em tempos. Se foi adulterado, não fui eu. A expressão de Poirot permaneceu serena. O senhor se defende rapidamente, doutor. Nem sequer espera pela pergunta. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Crane. A experiência nos ensina a antecipar a suspeita. De fato, murmurou Poirot. E, no entanto, a expectativa pode revelar culpa. Veja bem, eu me perguntava por que Lady Rosamond confiava tanto em você, mesmo quando repreendia outros. Sir Reginald, por exemplo, como crianças. Então, soube pela senhora Blunt que você era o médico dela, sim, mas também seu confidente. Ela admirava sua inteligência, suas ideias modernas, sua compaixão. O Dr. Crane inclinou a cabeça. Eu gostava dela, sem dúvida. Ela era solitária. Solitário, repetiu Poirot em voz baixa. E talvez confiante demais. É fácil, não é? Para um médico misturar uma dose imperceptivelmente. Um comprimido entre muitos, um ato entre centenas. Um paciente morre, e a causa parece natural. Mas aqui há também o rubi, o roubo, a distração de um escândalo maior. Já é elegante esse plano. Elegante demais, eu acho. A compostura de Crane não vacilou. O senhor me acusa de ser um artista, monsieur. Devo lhe agradecer? Os olhos de Poirot brilharam. Pode me agradecer depois se quiser. Mas eu não terminei. O rubi não foi levado pela mesma mão que envenenou Lady Rosamond. Disso, agora tenho certeza. O ladrão agiu por confusão, não por cálculo. A quebra da cúpula, o esconderijo apressado,
Foi improvisação, não premeditação. Sir Reginald franziu a testa. Então o assassino e o ladrão são pessoas diferentes? Exatamente, disse Poirot. 2 crimes entrelaçados pelo destino. Um, obra silenciosa e deliberada do intelecto. O outro, um ato desesperado de medo ou oportunidade. Ele fez uma pausa, voltando seu olhar para Daphne Rayburn. Mademoiselle, seu vestido de ontem à noite. Estava rasgado perto da bainha, não estava? Os olhos dela se arregalaram. Como você sabia? Poirot esboçou um leve sorriso. Um pequeno fio de seda verde clara, preso no pé de latão da mesa de exposição. Você o roçou no escuro. E mais tarde, a senhora Blunt encontrou a bainha grosseiramente remendada. Por que tanta pressa, eu me pergunto? Daphne tremia. Sim, eu rasguei, mas não perto da mesa. Quando as luzes se apagaram, eu tropecei. Fui ajudar minha tia, mas não conseguia enxergar. Ah, mas ela já estava além de qualquer ajuda, disse Poirot suavemente. Você tentou alcançá-la, talvez também o rubi? Você o viu brilhar quando as luzes piscaram? Eu nunca toquei nisso, ela gritou. Eu juro. O tom de Poirot suavizou. Eu acredito em você, mademoiselle. Você está assustada, mas não é culpada. No entanto, você sabe de algo, não é? Algo que você não disse. Seus lábios se entreabriram e se fecharam novamente. O silêncio se aprofundou, até que mesmo o tic-tac do relógio pareceu hesitar. Finalmente ela sussurrou. Vi alguém se mexer perto da janela. Uma sombra, alta, de ombros largos. Pensei que pudesse ser Sir Reginald. Todos os olhares se voltaram para o diplomata. Ele se endireitou. Isso é um absurdo. Eu estava do outro lado da sala. A voz de Poirot era quase gentil. Estava mesmo, monsieur? Ou caminhou em direção à janela quando as luzes se apagaram, pensando em se proteger do que estava prestes a acontecer? Talvez pensasse apenas em recuperar a joia, em pagar suas dívidas antes que a ruína o consumisse. Mas quando as luzes voltaram e Lady Rosamund jazia morta, percebeu sua tolice. Escondeu o rubi e agora não ousa recuperá-lo. O rosto de Sir Reginald empalideceu. Nego veementemente. Poirot inclinou a cabeça. Então, não se importará se eu revistar seu escritório? Antes que Sir Reginald pudesse responder, o inspetor Sharp deu um passo à frente. Já fizemos isso, senhor. Nada foi encontrado. Ah, disse Poirot suavemente, mas eu não procuraria nas gavetas, e sim atrás dos livros. Um homem como Sir Reginald não se esconde na desordem, mas na diplomacia. Houve uma pausa tensa, seguida do som de passos se afastando para a sala ao lado. Sharp retornou momentos depois, com uma pequena bolsa de veludo na mão. Dentro, sob uma fina camada de poeira, jazia o olho de Shalimar, brilhando como sangue à luz da fogueira. O suspiro que se seguiu foi quase um choque físico. Poirot não se mexeu. Veja bem, disse ele calmamente. O esconderijo do ladrão estava arrumado demais. Esse é sempre o erro do homem organizado. Os ombros de Sir Reginald caíram. Sim, disse ele com a voz rouca. Eu peguei, mas ela já estava morta. Juro, pensei. Se ela já tinha ido embora, que mal faria? Teria me salvado. Eu acredito em você, disse Poirot. Você roubou dos mortos, não dos vivos. Isso é um crime de fraqueza, não assassinato. Ele se voltou mais uma vez para o Dr. Crane, cuja calma aparente começara a ruir. Mas você, doutor, você a matou, não foi? Ela confiava demais em você. Talvez ela tenha descoberto que seu verdadeiro interesse não era a medicina, mas sim sua joia, seu testamento ou sua sobrinha. Você viu o fim se aproximando e o acelerou com as próprias mãos. O sorriso de Crane reapareceu, fino e frio. Você não tem provas. Os olhos de Poirot brilharam. Não, mas tenho motivos. Que a razão, meu caro doutor. É mais fatal do que qualquer veneno. Ele se aproximou baixando a voz. Quando inspecionei o corredor de serviço, encontrei aquele fio de lã. Um fio do seu sobretudo. Você roçou a parede ali ontem à noite, embora tenha afirmado não ter chegado perto. Você entrou furtivamente naquele corredor,
enquanto os outros permaneciam paralisados na escuridão. Voltou para o saguão quando as luzes se acenderam e se ajoelhou ao lado da sua vítima com uma expressão de preocupação. O médico não disse nada. Poirot fez uma leve reverência. Não se preocupe em negar. A mente que mata pelo intelecto sempre subestima a mente que observa pela ordem. Enquanto o inspetor avançava, o grande relógio bateu 9 horas, cada badalada ecoando pelo salão como um veredicto. Poirot se virou, ajeitando os punhos da camisa, um leve suspiro escapando de seus lábios. Ah, meu Deus, murmurou ele. Quantas vezes o coração, quando erra, se chama de razão. Por um longo momento, após o toque do relógio cessar, ninguém se moveu. O ar no grande salão parecia pesado, como se até as paredes prendessem a respiração. Poirot, sereno e silencioso, observava o Dr. Felix Crane com aquela peculiar quietude que sempre precedia a mais aguda incisão de seu intelecto. O inspetor aguardava uma negação, uma indignação, os protestos familiares que surgiam quando a culpa era apontada. Mas o doutor apenas olhou para Poirot com um leve sorriso irônico, como se já tivesse avaliado suas chances e as tivesse considerado insuficientes. Então, disse Crane finalmente, com a voz baixa e pausada, chegamos a isto, então. Você acredita que eu a matei com o próprio veneno dela? Poirot inclinou a cabeça. Não acredito, senhor. Eu sei. Crença é para a igreja. Conhecimento é para Hercule Poirot. O sorriso do médico se alargou e ele cruzou os braços. E suas provas, se me permite perguntar? Você tem uma pista, talvez? Uma suspeita? Mas nada além disso. Ah, mas você se esquece, disse Poirot suavemente, que um fio pode ser o começo de uma tapeçaria. Você quer que eu acredite que é inocente. No entanto, cada pequena coisa que você fez sussurra o contrário. Quando você falou sobre a morte dela, disse que havia um vazio em sua expressão. Não dor, não medo, mas um vazio. Uma palavra curiosa, não é? Uma palavra usada por aqueles que viram a vida partir antes da hora. O olhar de Crane vacilou, o primeiro tremor de incerteza cruzando suas feições. Uma observação médica. Exatamente. E, no entanto, você se esqueceu de mencionar que foi a última pessoa a dar os comprimidos a ela ontem à tarde, quando ela se sentiu fraca durante os preparativos finais. Você se ofereceu para buscar água para ela. A Sra. Blunt viu você. Você nega isso? Ele hesitou apenas por um instante. Não, mas Poirot ergueu a mão. Permita-me continuar. Quando ela desmaiou ontem à noite, o senhor ajoelhou-se ao lado dela, examinou seu pulso e declarou insuficiência cardíaca antes que qualquer outra pessoa pudesse sequer se aproximar. O senhor falou como alguém que já esperava o resultado. Essa é a precisão fatal, meu caro doutor. O conhecimento do resultado antes da experiência. O inspetor Sharp deu um passo à frente com os olhos semicerrados. Quer dizer que ele a envenenou de antemão, sabendo que o estresse da noite completaria o serviço? Exatidão, disse Poirot. Um acúmulo lento de digitales, o suficiente para garantir que mais uma dose tomada inocentemente fosse fatal. Não foram as luzes que a mataram, nem o choque do roubo. Foi a administração calma da ciência sem consciência. O médico deu uma risada baixa, embora sem convicção. O senhor me pinta como vilão, monsieur. Suponho que em seus pequenos dramas sempre tenha que haver um. Mas se eu realmente tivesse feito tal coisa, que motivo eu poderia ter? Não estou em seu testamento. Não desejei nenhuma joia. E quanto ao afeto, exatamente, interrompeu Poirot. Você não desejava afeição, mas admiração. Você representou o papel do amigo devotado, do homem moderno e racional, enquanto secretamente desprezava a superstição dela, o sentimentalismo dela. No entanto, quando ela rejeitou seu conselho, quando se recusou a vender o rubi que você cobiçava para seus próprios planos, você decidiu que ela não era digna da reverência que exigia. Você queria demonstrar controle, a autoridade suprema sobre a vida e a morte. Isso, eu acho, é a sua vaidade, doutor.
Provar que a mente é maior que o coração. As mãos de Crane se fecharam de repente, mas logo relaxaram. O senhor fala de psicologia, monsieur. Mas se esquece. Não há testemunhas, nem documentos, nem confissão. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, mas ali é uma espécie de confissão, daquelas que se escondem em pequenos detalhes. O senhor recolocou o frasco de comprimidos após o ocorrido, mas cometeu um pequeno erro. Manipulou-o muito cedo depois de tocar no próprio rubi. Resta na rolha um leve pó vermelho, visível apenas com ampliação. O mesmo pó que cobre o pedestal de veludo onde o rubi repousava. Lady Rosamond não tocou na gema naquela noite. Mas o senhor tocou, doutor. O senhor a examinou antes do baile, não é? Fingiu admirá-la, para tranquilizá-la quanto à sua segurança. Um homem da ciência não consegue resistir ao fascínio de uma pedra perfeita. Pela primeira vez, a compostura de Crane se quebrou. Seus olhos se voltaram para a bolsa ainda sobre a mesa, e depois voltaram para Poirot. O silêncio que se seguiu foi como a pausa entre o relâmpago e o trovão. Sharp deu um passo à frente. É verdade, doutor. O senhor manuseou a joia? Os lábios de Crane se entreabriram e se fecharam novamente. Uma gota de suor escorreu pela têmpora. Se eu fiz isso, não foi nada. Apenas uma curiosidade momentânea. Ah, disse Poirot suavemente. Mas a curiosidade pode ser fatal, para os outros e para si mesmo. Você lidou com ambos, o veneno e o rubi. Dois símbolos de vaidade, um de intelecto, outro de ganância. Você desejava se apropriar da ideia de domínio, provar-se maior que o próprio destino. Mas o destino não gosta de ser desafiado. Daphne soluçou cobrindo o rosto. Sir Reginald parecia sombriamente satisfeito, como se seu próprio pecado de roubo tivesse sido minimizado pela enormidade do crime alheio. A governanta permaneceu rígida, os olhos brilhando com um horror contido. Poirot aproximou-se do médico, baixando a voz para quase um sussurro. Veja bem, senhor. Lady Rosamond não era apenas sua paciente. Ela foi sua experiência. O senhor lhe deu os meios para morrer, e então esperou, certo de que seu segredo permaneceria oculto. Mas o senhor se esqueceu de uma coisa. Hercule Poirot observa até o invisível. Os ombros de Crane caíram. Por um longo momento, ele fitou o mármore sob seus sapatos, depois o rubi que brilhava na mão de Sharp. Se eu não tivesse feito isso, disse ele baixinho, ela teria continuado a zombar de mim, a tratar minha mente como um brinquedo para sua diversão. Você acha que entende de vaidade, monsieur, mas nunca conheceu a humilhação. Poirot olhou para ele com tristeza. Ah, mas você está enganado. Todo homem conhece a humilhação. Ela é o cadinho do orgulho, mas só os fracos permitem que ela os transforme em assassinos. Sharp fez sinal para dois policiais, que se aproximaram. Crane não ofereceu resistência quando o agarraram pelos braços. Antes de ser levado, voltou-se mais uma vez para Poirot. Suponho que você se considere triunfante. Mas diga-me, que satisfação pode haver em restaurar um mundo tão feio quanto este? Poirot olhou para ele gravemente. Ordem, senhor, é a única beleza que nos resta. Sem ela somos o caos. A risada amarga do médico ecoou pelo corredor enquanto ele era escoltado para fora. Quando as portas se fecharam, um silêncio estranho se instalou. A tensão que prendia a casa pareceu dissipar-se, mas ninguém disse nada. Poirot caminhou até a janela, contemplando os jardins escuros além. O rubi jazia novamente sobre a mesa, radiante e indiferente, como se não tivesse sido o instrumento da ruína. Após um longo silêncio, Poirot disse suavemente: É sempre a mesma coisa. Os homens buscam o brilho, em joias no intelecto, na admiração alheia. Mas é a pequena falha, a imperfeição que revela a verdade. Ele se virou com uma expressão cansada, porém serena. Vamos, inspetor. Vamos tratar das formalidades. A peça terminou. Só falta a cortina cair. E enquanto se afastava, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Não de triunfo, mas de uma satisfação melancólica.
como se ele também sentisse a silenciosa tragédia da vaidade humana e soubesse que, no fim, cada mistério que desvendava era apenas mais um reflexo do engano do coração. A noite se aprofundava em Belgrave Hall, mas o sono se recusava a alcançar qualquer um dos seus ocupantes restantes. Mesmo com o assassino foragido, uma estranha inquietação pairava no ar, como se as próprias paredes ainda não tivessem se acomodado após tanta traição. Poirot, contudo, permanecia acordado por vontade própria. Sentava-se na sala de estar junto à lareira quase apagada, as mãos cuidadosamente cruzadas, os olhos semicerrados em pensamentos. O grande rubi, o olho de Shalimar, repousava mais uma vez sobre o pedestal de veludo, cintilando fracamente à luz da lâmpada. Seu núcleo vermelho escuro parecia pulsar com segredos. O inspetor Sharp entrou silenciosamente, tirando o chapéu. Está feito. Crane está sob custódia. Ele não está falando. Mas eu diria que temos tudo o que precisamos. O relatório do químico, seu depoimento, é o suficiente para vê-lo enforcado. Poirot não abriu os olhos. Ah, meu caro inspetor, aí está o seu erro. O senhor tem o suficiente para satisfazer a lei, talvez, mas não o suficiente para satisfazer Hercule Poirot. Ainda falta algo desarrumado. Sharp franziu a testa, cansado. Desarrumado? O homem confessou tudo menos com palavras. O que mais pode haver? Poirot abriu os olhos então, e a claridade escura deles dissipou a penumbra. Ele confessou o orgulho, sim, humilhação, mas não o roubo do rubi. O senhor se lembra, inspetor, do que eu disse antes. O roubo e o assassinato não foram obra da mesma pessoa. Sharp suspirou. Você acha que outra pessoa esteve envolvida? Eu apostaria em Sir Reginald. Encontramos o rubi no escritório dele. Não encontramos? Encontrado, sim. Mas escondido? Não. Esse é o ponto. Sir Reginald é um homem de hábitos e precisão. Ele ocultaria a joia com cuidado e astúcia. Em vez disso, a joia foi escondida atrás de livros como se tivesse sido colocada ali às pressas, por outra mão, não pela sua. É um descuido demasiado grande para ele. Sharp esfregou o queixo. Então quem? Poirot esboçou um leve sorriso. Essa é a questão que mantém meus neurônios ativos, enquanto outros dormem. Há neste assunto uma sutil dissonância. Uma nota dissonante, como numa melodia tocada muito depressa. Permita-me refletir sobre isso em voz alta. Ele se levantou, dirigindo-se à mesa onde o rubi brilhava como um olho vigilante. Lady Rosamond Mora. O médico a envenena por orgulho. As luzes se apagam. Nessa escuridão, um segundo crime ocorre. O rubi desaparece. Mais tarde, é encontrado escondido no escritório de Sir Reginald, que protesta sua inocência. Se ele não o escondeu e o médico não cuidou dele, quem resta? Sharp hesitou. Senhorita Rayburn. Poirot se virou. Sim, a sobrinha, pobre, desesperada, assustada, mas não uma ladra por natureza. Uma jovem que tropeça, que rasga o vestido, que grita não de culpa, mas de terror. Contudo, talvez ela erre algo que ela não deveria ter feito. Talvez ela tenha se apoderado do rubi não por ganância, mas para se proteger. O inspetor olhou fixamente. Proteção? Poirot assentiu com a cabeça, batendo com o dedo na têmpora. Imagine, meu amigo, a cena. A luz se apaga. Um grito. Depois o som de vidro quebrando. Mademoiselle estende a mão, sente algo frio e pesado. Sua tia caída. Ela também sente a joia, talvez rolando pelo chão. Ela a pega sem pensar, agarrando-a confusa. As luzes voltam e ela vê sua tia morta, o vidro estilhaçado. Pânico? O que uma moça assustada faria? Esconderia o que segura, temendo ser acusada. E onde melhor do que no escritório de Sir Reginald, o homem mais suspeito, aquele que falara em vender a joia. Os olhos de Sharp se arregalaram. Você acha que ela plantou isso lá? Não. Plantado é muito deliberado. Ela o escondeu às cegas, esperando apenas se livrar dele. Mais tarde, quando o descobrimos, ela permaneceu em silêncio. Por quê? Porque a inocência é tímida, inspetor.
Ela teme a sombra da culpa mesmo quando a própria culpa está em outro lugar. Sharp esfregou as têmporas. E você tem certeza disso? Os lábios de Poirot se curvaram num sorriso. Eu sou, se nunca certo até que a prova seja simétrica. Portanto, devo confirmá-la. Ele endireitou-se com os olhos brilhando. Onde está Mademoiselle Rayburn agora? Acho que ela está no quarto. A governanta está com ela. Poirot assentiu com a cabeça. Ótimo! Então falaremos com ela agora, antes que sua consciência decida esquecer. Subiram a grande escadaria, seus passos silenciosos no tapete espesso. O ar tinha um leve aroma de lavanda e fumaça de vela. Quando chegaram ao corredor, a senhora Blunt apareceu com o rosto sereno, mas cansado. Ela estava chorando, senhor. A pobre criança quase desmaiou com tudo isso. Poirot inclinou a cabeça. Se ela me olhar, mesmo que seja só por um instante. A governanta deu um passo para o lado e eles entraram. Daphne Rayburn estava sentada junto à janela com um chale sobre os ombros. Seus olhos vermelhos e arregalados voltaram-se para eles com o olhar assustado de uma corça ao ouvir os cães se aproximarem. Poirot fez uma reverência. Perdoe a intromissão, mademoiselle. Não venho como acusador, mas como amigo. Há uma questão que ainda me preocupa, e creio que só a senhora poderá me ajudar. Suas mãos apertaram o chale. O que você quer de mim? Só a verdade, disse ele suavemente. Você amava sua tia, não amava? Claro. Então você me ajudará a trazer paz à memória dela. Diga-me, quando as luzes se apagaram, você tocou no rubi? Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Poirot esperou paciente como um confessor. Finalmente ela sussurrou. Sim, eu não queria. Estava no chão. Peguei porque achei que alguém pudesse pisar. Aí, quando as luzes acenderam e eu a vi... Ai, meu Deus, fiquei com tanto medo. Não sabia o que fazer, escondi. Não pensei direito. Onde você escondeu isso, mademoiselle? O primeiro lugar a que consegui chegar foi a biblioteca. Atrás dos livros, pensei que lá estaria seguro. O sorriso de Poirot era terno, quase paternal. De fato seguro, embora tenha feito Sir Reginald parecer um verdadeiro patife. Mas medo não é lógica. Você fez apenas o que seu coração mandou. Não tem nada a temer agora. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Então acabou? Quase, disse Poirot em voz baixa. Só falta mais um ato para terminar este drama. Quando saíram da sala, Sharp parecia confuso. Quer dizer que o assassino foi preso, a joia foi encontrada, a garota é inocente. Que ato resta? Poirot parou no patamar, olhando para o salão escuro lá embaixo, onde o rubi ainda brilhava fracamente em seu estojo. Você não vê, meu amigo. O ato final não pertence aos vivos, mas aos mortos. Lady Rosamond gritou antes de morrer. Deixem isso, deixem estar. Presumimos que ela se referia à joia, mas agora acho que ela falava com outra pessoa completamente diferente. Sharp franziu a testa. Outra pessoa? Poirot assentiu lentamente. Sim, alguém cuja presença ignoramos, porque pensávamos que era incapaz de enganar. Seu olhar se voltou para baixo, em direção aos aposentos dos criados. A governanta, talvez? A senhora Blunt, tão leal, tão eficiente, tão serena. A guardiã das chaves, a zeladora da ordem. E, no entanto, quem mais poderia ter mexido no frasco sem ser notado ou saber quando Lady Rosamond tomaria seu remédio? A expressão de Sharp endureceu. Você acha que ela ajudou o médico? Acho, disse Poirot, que as últimas palavras de Lady Rosamond não foram para o médico, mas para sua criada mais antiga. Ela a viu vindo em sua direção na escuridão, talvez tentando impedi-la de revelar o plano. As luzes se apagaram e a morte chegou mais cedo do que o previsto. Ah, sim, inspetor. A cortina ainda não caiu. Amanhã, quando o sol nascer, veremos se a devoção da senhora Blunt era amor, ou algo mais terrível. Ele voltou-se para o salão, sua figura pequena e precisa contra as sombras. Está quase pronto, meu amigo. Mas não completamente. Pois a verdade, como o rubi, brilha mais intensamente
quando tudo o mais está escuro. A manhã amanheceu pálida e fria sobre Belgrave Hall, suas janelas reluzindo como olhos vigilantes. Um silêncio se instalara na propriedade. Uma calma inquietante após a tempestade de revelações. Poirot já estava acordado, impecável como sempre, tomando seu café na pequena mesa da sala de café da manhã. Lá fora, uma fina névoa envolvia os jardins, suavizando as linhas das estátuas e das sebes. O inspetor Sharp entrou com a vivacidade de um homem que não havia dormido, mas estava determinado a aparentar que sim. "Ela está lá embaixo, senhor", disse ele em voz baixa. "A senhora Blunt. O senhor tinha razão. Ela veio à cozinha antes do amanhecer, tentando queimar alguma coisa no fogão. Nós a impedimos, era uma carta." Poirot pousou a xícara, os olhos brilhando com uma satisfação tranquila. "Uma carta, você disse? Ah, como a culpa é pontual. Ela não suporta o amanhecer." Sharp mostrou a página meio queimada com as bordas enroladas e enegrecidas. "Aqui está. Pelo menos o que sobrou dela." Poirot pegou o papel delicadamente entre o polegar e o indicador, alisando a parte restante. A tinta havia borrado em alguns pontos, mas ainda havia palavras suficientes para gelar o sangue. "Félix, isso precisa acabar logo. Ela suspeita de alguma coisa. Não suporto essa decepção. Quando tudo terminar, prometa-me." O resto se perdeu nas chamas. Poirot ergueu as sobrancelhas e soltou um pequeno suspiro. Então, a fiel senhora Blunt não era apenas criada, mas cúmplice. Tal amor ele leva até os corações mais respeitáveis para o labirinto. Sharp franziu a testa. "Você acha que ela estava apaixonada por Crane?" Poirot se levantou, seus movimentos precisos e deliberados. Amor ou devoção. Para quem brinca com a ciência e o sentimento, há pouca diferença. Ela o ajudou em seu plano, talvez acreditando que ele pretendia libertar Lady Rosamund de seu sofrimento ou da humilhação da idade. Ele, por sua vez, usou a confiança dela como escudo. Mas quando a morte chegou antes do previsto, ela entrou em pânico. Tentou destruir a prova, a carta que os ligava. O inspetor soltou um suspiro pesado. "Ela está lá embaixo agora, se recusando a falar. Diz que só falará com você." "Bem", disse Poirot, "então vamos agradá-la." Desceram até os aposentos dos criados, onde a luz da manhã penetrava com dificuldade pelas janelas estreitas. A senhora Blunt estava sentada à longa mesa de madeira, com as mãos cruzadas à sua frente. A expressão serena, porém pálida. Parecia mais velha do que no dia anterior, o esforço para esconder a doença delineando linhas finas ao redor de sua boca. "Madame", cumprimentou Poirot suavemente, "a senhora desejava falar comigo. Sua voz era calma, embora frágil. Suponho que não haja mais nada a esconder, senhor. O senhor encontrou a carta." "Sim", disse Poirot suavemente. "Falava de amor, de medo. Você se importava com o Dr. Crane, não é?" Seus olhos brilharam com algo entre orgulho e vergonha. "Sim, eu o conhecia. Eu o conhecia há anos, antes mesmo de ele conhecer Lady Rosamund. Ele era inteligente, gentil à sua maneira. Ele me disse que seu trabalho era mal compreendido, que ela, Lady Rosamund, zombava dele. Ele disse que poderia curar a doença dela se ela confiasse nele. Mas ela riu dele. O tratou como um servo, como fazia com todos que não pertenciam ao seu círculo. Então", disse Poirot suavemente, "você o ajudou. Você lhe deu a oportunidade de adulterar o remédio dela." Ela baixou a cabeça. "Naquela manhã peguei o frasco no quarto dela, como sempre fazia. Ele disse que só queria torná-lo mais forte para aliviar o coração dela. Disse que ela se sentiria melhor, mais feliz. Eu nunca pensei que..." Sua voz falhou, mas logo se firmou. "Quando ela morreu, eu soube que ele tinha mentido para mim. Ele olhou para o corpo dela e sorriu por um instante. Foi aí que eu soube o que ele tinha feito."
O olhar de Poirot suavizou-se, mas seu tom permaneceu firme. E, no entanto, você não disse nada. A Sra. Blunt olhou nos olhos dele. Porque eu estava com medo. Medo do que aconteceria com ele e comigo. Pensei que se destruísse a carta, tudo terminaria ali. Mas nunca termina, não é? Não, disse Poirot em voz baixa. A verdade, madame, é como fumaça. Ela sempre encontra um jeito de escapar. Por um longo momento, apenas o tic-tac do relógio perturbou o silêncio. Então ela falou novamente, sua voz quase um sussurro. Eu não sabia sobre o Rubi, foi tudo obra dele. Mas quando ouvi você dizer que suspeitava de 2 crimes, soube que era apenas uma questão de tempo. Sharp deu um passo à frente num tom nada hostil. Sra. Blunt, a lei deve seguir seu curso. A senhora ajudou um assassino, mas sua honestidade agora pode lhe poupar de algo pior. Ela assentiu com a cabeça, recuperando a compostura. Contarei tudo o que puder. Não tenho mais vontade de mentir. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Você fez o que era certo, embora tarde. Lady Rosamund era uma mulher difícil, sim, mas confiava em você. Essa confiança, madame, deveria ter sido sagrada. Uma lágrima escorreu pela face da governanta, mas ela não disse mais nada. Sharp fez um gesto para seu guarda, que a conduziu para longe em silêncio. Quando a porta se fechou, o silêncio retornou, agora mais pesado. Poirot permaneceu imóvel, com as mãos cruzadas atrás das costas, encarando o lugar onde ela estivera sentada. Por fim, ele falou em voz baixa. Vê, inspetor, como o crime nem sempre nasce da malícia, mas da lealdade mal direcionada? O médico matou por orgulho. A criada escondeu o crime por amor. A jovem sobrinha mentiu por medo. Cada um acreditava que sua razão era pura. E assim é sempre com a humanidade. Sharp expirou, esfregando a ponte do nariz. Você fala como se todos nós fôssemos culpados de alguma coisa. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas talvez sejamos. Apenas o grau difere. Subiram novamente ao salão principal, onde a luz da manhã incidia agora, clara e forte, sobre o estojo do rubi. Poirot parou diante dele, contemplando a joia com uma expressão quase filosófica. O olho de Shalimar, murmurou ele. Uma pedra que dizem trazer a morte a quem a possui. Mas não é o rubi que mata, meu amigo. É o reflexo que ele projeta nos corações dos homens. Orgulho, inveja, desejo. Essas são as verdadeiras maldições. Sharp olhou para ele com curiosidade. E mesmo assim você o colocou de volta em exposição? Poirot esboçou um leve sorriso, porque a ordem precisa ser restaurada. A coisa precisa retornar ao seu lugar. O círculo precisa ser completado. Além disso, acrescentou com um toque de ironia, talvez ela se comporte melhor agora que viu a justiça ser feita. O inspetor deu uma risadinha discreta, apesar de si mesmo. Você é uma figura estranha, Poirot. Sim, disse Poirot, ajustando os punhos da camisa com meticulosa precisão. Mas um punho útil, eu diria. Ele se virou para a porta, o sol da manhã iluminando os fios prateados de seu cabelo. Venha, meu amigo. Nosso trabalho aqui está terminado. A grande dama dorme em paz. Seu rubi brilha mais uma vez. E o ar de Belgrave Hall logo perderá o cheiro de engano. Mas lembre-se disto, inspetor. A ordem pode ter sido restaurada, mas a natureza humana continua sendo o único mistério que nem mesmo Hercule Poirot consegue desvendar completamente. Dito isso, ele partiu pela longa entrada de automóveis, deixando para trás a casa que testemunhara vaidade, amor e ruína. O coração carmesim do rubi cintilou uma última vez no silêncio, como se reconhecesse que, apesar de todo o seu brilho, encontrara seu par, não na riqueza, não na paixão, mas na ordem silenciosa e implacável das pequenas células cinzentas. Na tarde seguinte, o horizonte de Londres brilhava fracamente sob uma névoa fresca.
O tipo de névoa que Poirot sempre achava reconfortante após a turbulência das loucuras humanas. Em seus aposentos em Whitehaven Mansions, ele estava sentado contente em sua escrivaninha, polindo um par de abotoaduras de prata até que elas captassem a luz como duas estrelas gêmeas. Sobre a pequena mesa ao lado, estavam os jornais da manhã, com suas manchetes repletas de elogios sensacionais. Assassinato em Belgrave. Resolvido, Poirot triunfa novamente. Do outro lado da mesa, sentado o inspetor Sharp, parecia bem menos tranquilo. Sabe, Poirot, disse ele mexendo o chá sem entusiasmo, não consigo me livrar dessa sensação. Já lidei com muitos casos, mas este parece diferente. Não havia nenhuma vilania real nele, não no sentido usual. Apenas, como você disse mesmo, a desordem dos corações humanos. Poirot sorriu gentilmente. Ah, meu caro inspetor, você começa a pensar como eu. É um progresso, Sharp riu. Progresso? É desconforto. Prefiro meus vilões bem definidos. Essa história de orgulho, lealdade e medo faz a justiça parecer menos pura. Poirot largou o pano e o encarou seriamente. Porque isso é menos puro, meu amigo. A humanidade não é geometria. Não se encaixa perfeitamente dentro das linhas. O médico buscou a perfeição intelectual e matou por vaidade. O servo devotado além da razão ocultou um crime em nome do amor. A sobrinha mentiu por inocência. O diplomata roubou por desespero. Nenhum deles puro, nenhum totalmente perverso. É como eu disse. O rubi apenas reflete o que vê. Sharp recostou-se expirando. E o que será que vê agora? O olhar de Poirot suavizou-se. A ordem restaurada, talvez. Mas não a paz. A paz só chega àqueles que se enxergam com clareza, sem ilusões. Poucos conseguem. O inspetor olhou para ele com curiosidade. E você, Poirot? Consegue se enxergar com clareza? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Poirot. Mais oui. Sou um homem que busca ordem onde há caos, verdade onde há ocultação. Essa é a minha vaidade, talvez, mas uma vaidade que cultivo com disciplina. Ele ajeitou o bigode com perfeita precisão, um gesto quase sagrado. Agora diga-me, o rubi. Foi devolvido ao museu, certo? Sim, disse Sharp. Sob escolta policial. Desta vez, colocaram-na atrás de um vidro reforçado. Você ficará feliz em saber que está trancada e protegida de quaisquer outras aventuras. Poirot deu uma risadinha suave. Ah, mas nunca me alegro quando a beleza está trancada. Uma joia foi feita para brilhar. Contudo, melhor isso do que deixá-la tentar os corações dos tolos. Sharp se levantou para sair, hesitando um instante na porta. Você tem um jeito estranho de ver as coisas, Poirot. Às vezes me pergunto se você sequer gosta de pessoas. Poirot ergueu uma sobrancelha. Mas é claro que gosto deles, meu amigo. Gosto muito deles, como enigmas. Desgostar da humanidade seria desgostar do próprio tema da minha arte. É o caos que me fascina, não a perfeição. O inspetor sorriu. Vou me lembrar disso da próxima vez que estiver atolado até os joelhos no caos. Quando Sharp se foi, o silêncio retornou, exceto pelo suave tic-tac do relógio. Poirot serviu-se de outra xícara de café, o vapor subindo como a fumaça de uma pequena e tranquila fogueira. Olhou pela janela para a cidade cinzenta lá embaixo, agitada, desarrumada, infinitamente viva. Por um instante, ficou imóvel, perdido em pensamentos. Então, quase para si mesmo, murmurou. Lady Rosamond era orgulhosa. O Dr. Crane era vaidoso. A Sra. Blunt era leal. Cada um sucumbiu à sua falha. Tão certamente quanto a folha sucumbe à gravidade. Ah, como é frágil a virtude quando se apoia na emoção. Ele ergueu a xícara e tomou um gole. Mas como o mundo seria sem graça sem tamanha loucura? Seus olhos se desviaram para o pequeno peso de papel de vidro sobre a mesa, um objeto modesto que captava a luz da tarde e a dispersava num brilho suave. Seu brilho o fez lembrar vagamente do olho de Shalimar. Mas ao contrário daquela pedra maldita, essa luz era gentil, inofensiva, contida.
Poirot sorriu. Uma batida na porta interrompeu seu devaneio. Seu criado entrou trazendo uma carta sobre uma bandeja de prata. Uma entrega para o senhor, monsieur. Poirot pegou o envelope, rompendo o lacre com dedos cuidadosos. Dentro havia um bilhete curto, escrito com uma caligrafia delicada. Senhor Poirot, queria agradecer-lhe por me salvar do medo e de mim mesma. Partirei de Londres e recomeçarei. Não me esquecerei do que disse, que a verdade, uma vez encarada, é o princípio da ordem. Atenciosamente, Daphne Rayburn Poirot leu o livro 2 vezes e depois o dobrou com satisfação. Ah, murmurou ele, os jovens, eles têm coragem para recomeçar. Isso talvez seja o que redime o resto de nós. Ele se levantou e guardou a carta cuidadosamente em uma gaveta. O dia estava chegando ao fim. Logo a cidade voltaria a brilhar com luzes, como tantos pequenos rubis contra o crepúsculo. Poirot ficou junto à janela, observando as primeiras lâmpadas a gás acenderem lá embaixo, seus reflexos ondulando nas ruas molhadas. Ele pensou em Belgrave Hall, agora silenciosa, seus fantasmas em repouso. Pensou no rubi brilhando por trás de sua gaiola de vidro, finalmente inofensivo. E pensou não sem ironia, em como cada mistério que resolvia parecia menos um triunfo do intelecto do que uma lembrança da fragilidade humana. Com um sorriso fraco e melancólico, ele se afastou da janela. Não há nada tão enganoso, disse ele suavemente, quanto a simplicidade do coração humano. Ele pegou o chapéu e a bengala, preparando-se para seu passeio noturno, com passos medidos e serenos. Atrás dele, a última luz do dia incidia sobre a curva polida de seu bigode e brilhava como um rubi, reluzente, preciso e totalmente sob controle. Lá fora, a cidade pulsava de vida, e Hercule Poirot, sempre observador de suas intrincadas imperfeições, adentrou mais uma vez o mundo que constantemente desafiava, confundia e encantava suas pequenas células cinzentas.